A paz do Senhor, povo de Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração, para o seu ministério. Deus é bom o tempo todo. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não conhece nem o vê. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ali o Senhor Jesus estava falando sobre a promessa. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E em Atos capítulo 2, esta palavra se cumpriu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas para isso acontecer, eles estavam unânimes, eles estavam em oração. Lembrando que eles começaram 500 pessoas orando, e no final tinha apenas 120 que perseveraram, 120 que estavam buscando, 120 que estavam clamando, 120 que estavam com o coração cheio de vontade de ser cheio pelo Espírito Santo. Então o Senhor cumpriu a promessa do Pai, porque o Pai deu para o Filho, e o Filho entregou para nós. Hoje nós, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós temos o Consolador, o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas e que nos lembra aquilo que nós devemos falar. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Se você ainda não sente a presença do Senhor, se você ainda não tem o Espírito Santo te auxiliando, se você ainda não tem essa percepção, porque ele habita conosco. Antes mesmo de eu me converter, ele já estava trabalhando no meu coração, só que eu não conhecia ele. Eu não conhecia, não via, não ouvia, nem ouvia falar sequer. E aí, quando eu me converti, eu comecei a conhecê-lo. Cara, vale muito a pena. É a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida, é o Espírito Santo nos ensinando a verdade, nos dando de comer uma mesa farta, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como mel para as nossas entranhas. Aleluia. E a água, que é o Senhor Jesus quem nos dá, o pão e a água. O Senhor Jesus dá o pão, que é a palavra, e nos dá a água, que é o Espírito. Ele é quem nos batiza com o Espírito e com fogo. O Senhor Jesus Cristo é quem faz todas essas coisas para a nossa vida, e o Senhor Jesus Cristo que está neste momento à destra do Pai. Se você ainda não glorificou o Senhor, você tem esta oportunidade agora. Glorifica e exalta o Rei da Glória, porque o Rei da Glória, ele desceu do céu. Veja bem, o Rei da Glória, o Filho do Pai, desceu do céu, fazendo-se semelhante. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Aleluia. Versículo 5. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E na forma de servo fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que exemplo maravilhoso! O Senhor, o Rei da Glória, desceu do céu, se fez semelhante aos homens, se tornou servo, ele servia a todos. Ele falou que o maior no reino é aquele que serve a todos. Ou seja, nós temos que servir aos nossos irmãos, nós temos que servir uns aos outros, nós temos que ser servos, porque assim a gente está fazendo tesouro no céu. A gente está acrescentando ao nosso galardão no céu. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor por tudo que ele fez, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele ainda fará na nossa vida, porque por a gente servir uns aos outros, o Senhor nos abençoa na terra e ainda nos abençoará no céu de glória. Olha o que o Senhor Jesus nos diz em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esta é uma promessa futura. Essa é uma promessa futura. O Senhor Jesus vai voltar, vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos
ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, aleluia, e estaremos para sempre com o Senhor, oh glória, meu Deus do céu, aleluia. As pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, creio que ainda nesta vida, eu vou ver, vou contemplar com os meus olhos o Senhor Jesus Cristo descendo em sua glória, aleluia, e aí ele vai estar nas nuvens, e ele vai nos arrebatar no piscar e fechar de olhos, no piscar, no abrir e fechar de olhos, e aí a gente vai se encontrar com ele nos ares, aleluias, louvado, engrandecido é o nosso Senhor Jesus Cristo, e aí a gente vai receber o nosso galardão, aleluia, o Senhor Jesus Cristo vai nos abençoar por aquilo que nós fizemos na terra de coração. Se a gente serve com uma água, se a gente dá um abraço, se a gente fala uma palavra, e isso é verdadeiro, é algo que vem de dentro, a gente vai ser recompensado nos céus, a gente servindo. Por isso que Jesus disse, aquele que serve a todos é considerado grande, maior no reino dos céus. Por isso, tudo o que a gente for fazer, a gente tem que fazer não como se a gente estivesse fazendo para o homem, mas sim como se nós já estivéssemos fazendo para o nosso Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse que aquilo que a gente fez aquilo que a gente faz para os pequeninos, a gente está fazendo também para ele, e coisa boa é fazer coisas boas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ele, ao Rei da Glória, aleluia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.